boa noite a todos. Iniciaremos o nosso webinar Conheça os novos recursos da nova série M8V. Meu nome é Eduardo Miller e irei apresentá-los essa nova tecnologia da geração do CNC Mitsubishi. Me chamo Eduardo Miller, sou engenheiro de aplicações da divisão da Mitsubishi CNC, formado em engenharia da computação e stricto sensu pela Unicamp. Se precisar de alguma coisa, aqui está meu contato. Por favor, não hesite em questionar qualquer dúvida para mim. Perfil, eu gostaria de saber quais as pessoas que estão agora nesse webinar, se são fabricantes de máquina, usuários finais, integradores, estudantes. Então, a Camila, que é a nossa moderadora, ele vai soltar uma enquete para vocês, para a gente poder conhecer mais e poder focar um pouco melhor no qual o público-alvo nosso. Esperem só um minutinho que ela vai soltar a enquete. Só mais uns minutinhos para ver se a enquete já soltou a enquete, né? Vamos prosseguir então com o nosso webinar. Primeiro de tudo, eu gostaria de convidá-los a participar das nossas redes sociais e sites. Aonde? No mitsubishielectric.com.br/cnc, no Facebook, no mitsubishielectric.com.br/cnc/Facebook, no LinkedIn, mitsubishielectric.com.br/LinkedIn. Nós temos agora podcast, que nós denominamos como Mapcast, Mitsubishi Electric Brasil. Aonde? No mitsubishielectric.com.br/medcast, no Instagram, mitsubishielectric.com.br/Instagram, e no YouTube, mitsubishielectric.com.br/YouTube. Siga-nos, interaja com as redes sociais, vocês vão ter conteúdos exclusivos e muito interessantes. Primeiro de tudo, eu gostaria de apresentar a Mitsubishi Electric. A nossa matriz, ela está no Japão, em Tóquio. O nosso presidente atual é o Kei Uruma, e a fundação nossa é em 15 de janeiro de 1921. Perceba que nós somos uma empresa centenária já. Vendas líquidas em torno de 37,8 bilhões, resultado líquido em torno de 1,74 bilhões, e nós estamos em 40 países, sendo mais ou menos em torno de 146 mil funcionários. O nosso portfólio de produtos é automação e visualização com CLPs, IHMs e softwares de programação e supervisórios, acionamentos, servos, motion controllers, inversores de frequência, robôs industriais. Controle de exposição de monitoramento, então temos o disjuntor de baixa frequência, baixa tensão, multimedidores, dispositivos de software para gerenciamento de energia e a nossa divisão, que é a mecatrônica, da divisão do CNC, onde nós temos o CNC, máquinas de corte a laser e máquinas de eletroerosão. Primeiro de tudo, eu gostaria de falar qual foi o pilar dessa revolução da nova linha M8V. Então, nós temos atualmente a linha M8 e agora teremos a linha M8V. Como é que foi concebido isso? Qual forma são os pilares para a gente poder traçar essas melhorias? Então, desde o escopo do projeto de máquina até as configurações de setup, de fábrica, que são os zeramentos de peça, da usinagem e a produção e manutenção. Então, esses pilares foram fomentados para a melhoria do produto e a nova criação dessa nova linha M8. Por exemplo, na parte de projetos, nós temos a parte de um hardware de chaveamento de interface gráfica para com o PC industrial e o CNC, Image Input Interface. Nota que esse recurso já era da linha M8, tá? E foi agregado na linha M8V. Nós temos também a parte de PLC, então temos uma melhoria muito interessante na parte de PLC, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Na parte de zeramento, nós temos o multitouch com mais recursos e mais interativo. Na parte de precisão e simulação gráfica 3D, que vão apresentar. A parte de usinagem teve vários recursos muito interessantes que teve um fomento e um provenimento de velocidade da máquina. E na parte de produção e manutenção, softwares para fazer toda a gestão da fábrica e a parte de acesso remoto via service. Nos novos recursos, nós temos desde a linha M7, a parte High Speed Cutting, que é a capacidade de processamento de pequenos segmentos,
desde a linha M7, de 700, temos 68 mil blocos por minuto. A linha M800, que eu já provei uma velocidade muito interessante de 270 mil blocos. E a V, 540 mil blocos. De que forma? Mudando a concepção do processador único dedicado à Mitsubishi. Também, de uma forma muito simplória, os centros de usiнаgens, as mudanças que teve da linha M8 para a nova linha M8 para a linha M8V, a linha 800, número de spindles para centros de usinagens foi de 4 para 6, M8VA de 2 para 4, e na parte de tornos, a gente teve um aumento significativo na linha M8VA, do máximo número de eixos. O que seria máximo número de eixos? Contando os spindle, eixo CNC e eixo PLC. Podemos afirmar que foi de 12 para 13 e o número de spindles foi de 5 para 6. A topologia da nova linha é muito parecida visualmente, então quem está habituado com a interface gráfica da linha M8 não vai ter muita diferença na linha M8V. Então isso é um fator muito interessante, com recursos adicionais de interatividade. Então nós temos a linha VS e V sem o Windows, e da forma análoga a gente tem o W com o Windows. Nós temos softwares que atualmente servem na linha M8, o M8V é a mesma coisa, desde a parte da concepção do startup até desenvolvimento de interfaces gráficas, na parte de operacionalidade. Então a gente usa os mesmos recursos, tanto de softwares, tanto de servos. Então a parte de motores, tanto para a ferramenta adicionada, que é o Two Spindle Motor, quanto para servomotores, a gente usa a linha HG. Tá? A linha para LMF, que é para desculpa, para a linha de servos lineares, e também para built-ins. Para spindle é a mesma coisa, só que eu tenho uma linha nova, que eu posso que é a linha SJDM. E para a linha de drives, manter-se os mesmos drives da linha M8. Então, a concepção desse produto é uma melhoria significativa no hardware do CNC. O line-up. O line-up é muito parecido com a linha M8. De que forma? Então, eu tenho o CNC Standard até alta performance, onde eu tenho a linha M1080V, que é a máquina Standard, que eu tenho alto desempenho para máquinas Standard, até simples matrizaria para as usinagens, por exemplo. Eu tenho o A e B, de forma análoga que eu tenho na linha M8. M800VS, eu tenho para máquinas já com uma interatividade maior e alta velocidade e alta precisão, então são máquinas mais avançadas e alta performance. E também, vocês podem perceber que eu tenho a linha Windows, então essa parte do quadrado é a parte sem Windows, e eu tenho a parte do com Windows aqui. De que forma que eu concebo isso? De forma análoga que eu tenho para com o M8 normal. Então eu tenho o M8VW, que tem as mesmas considerações da linha M8V, com Windows, então seria o M80VA com Windows. E o VW, que seria todas as considerações da linha 800 para o Windows. Lembrando que quando eu tenho CNC com Windows, o CNC, aqui eu tenho um PC industrial, que tem o Windows, que é interface gráfica somente, e o CNC fica no gabinete elétrico, normalmente. Então, de que forma a gente vai fornecer soluções inteligentes dessa nova linha V? Então, a gente vai focar em segmentos de problemas dos fabricantes de máquina e problemas dos usuários finais. Então, a gente vai fazer essas enquetes para prover o quanto de benefício a gente pode prover com essa nova linha. Por exemplo, na parte de setup, ele quer mais precisão e uma facilidade de configuração para a máquina que eu fomento, máquina High Speed Cut. Então, lembrando que em máquina High Speed Cut eu tenho o Trident High Speed Cut, onde eu tenho velocidade, acabamento superficial e precisão, e onde eu consigo, de forma muito fácil, nessa nova linha, via touch, ou eu quero mais precisão. Então, eu vou aqui e modifico o jeito da cinemática da máquina. Não mais somente com Machine Condition Selection que eram feito. Então, eu tenho uma interface muito amigável e fácil, que eu consigo, nesse Trident High Speed Cutting, uma facilidade muito óbvia de poder prover maior velocidade, precisão ou acabamento superficial. Onde ele fala aqui o Cycle Time, Accuracy, que é precisão, e Quality, acabamento superficial. De uma forma muito fácil. Então, na parte de setup, a gente teve muito ganho, que é feito por fabricantes de máquinas. Então, tudo que tem MTB é fabricante de máquina e para com usuários finais. Também é muito fácil, não há mais estrias, eu gostaria de uma superfície melhor para High Speed Cut. Então, eu tenho as marcas
muito pequenas na linha M8, que hoje eu consigo prover em função desse novo conceito do processador, que vai a 512 mil blocos por minuto, e um novo software que chama Spline Interpolation 2, que eu consigo reduzir e minimizar os erros de marcas, tá? Aqui é um exemplo de erros de marcas que eu consigo prover com essa nova tecnologia de processadores. Também preciso de eficiência na minha operação de desbaste, priorizando ou não as ferramentas. Então, eu gostaria de priorizar as ferramentas no qual eu conseguisse estabelecer qual é o máximo de carga que eu posso utilizar na ferramenta sem poder danificar e poder ter o melhor fomento. Então, como é que eu faço isso? Tem uma função chamada Cutting Load Control, tá? Que é o CLC. De que forma que ele faz? Ele consegue, em função da carga que eu estou estabelecendo na ferramenta, é lógico que a ferramenta não tem acelerômetro ou alguma forma de eu medir a carga, mas eu meço pelo eixo que está designado a carga da ferramenta. Então, eu consigo verificar, em função do avanço, quando eu consigo aumentar ou diminuir o avanço, de tal forma que, quando eu consigo essa peça, eu consigo prover melhor eficiência e redução do tempo de usinagem. É um ganho muito grande para fazer máquinas mais rápidas e com a mesma precisão. Também eu quero reduzir o tempo de ciclo. De que forma? Sem prejudicar a precisão da peça. Então, hoje na linha M8 eu tenho o OMRFF, que é o Feed Forward, que é o Optimized Machine Response Control, com Feed Forward ou com Contour Control. Nesse novo, que mudamos o conceito, nós temos agora um leque de possibilidades em função de eu ter vários segmentos e vários pontos desses segmentos, em função de 512 mil blocos por minuto. Eu consigo fomentar o melhor contorno possível e verificar na frente, como se fosse o feed forward, mantendo o mesmo grau de velocidade e minimizando os tempos de slash da peça, né, da usinagem. Então, eu consigo minimizar o tempo em função dessa nova tecnologia. Então, eu consigo, em função da precisão, manter a precisão, e eu consigo aumentar também o ganho de velocidade dos eixos, né, interpolados. Também, eu consigo uma função muito interessante. Então, eu não quero parar a operação quando a carga do fuso é alta. Então, às vezes, a carga do fuso ela é muito alta. Então, o que acontece? Eu consigo prover com essa função de aumentar a rampa de aceleração ou diminuir. De que forma? Quando eu acelero o eixo, normalmente eu consigo prover acelerações mais altas e a carga do eixo aumenta muito. Então, eu consigo fazer uma histerese do qual, quando eu tenho uma carga muito alta, eu aumento a rampa de aceleração ou diminuo. Então, com isso, eu tenho um aumento significativo da usinagem e também eu protejo o spindle. Essa função chama Spindle Protection. Então, eu consigo prover maior produtividade no requisito usinagem. Também, eu quero começar a transformação digital da minha empresa. Então, como é que eu consigo esse fomento? A Mitsubishi, em função disso, verificou a primeira coisa, a topologia da máquina. Como é que eu consigo fazer a comunicação de uma máquina? Via internet, via LAN. Então, mas o tão quanto é complicado o meio físico hoje. Então, o que ela desenvolveu nessa nova linha M8V? A possibilidade embarcada de eu ter wireless no CNC. Então, é muito interessante. Então, eu não tenho mais não preciso ter topologia física. Eu tenho ainda a possibilidade de conexão à internet via cabo, topologia física, ou uso o wireless LAN dele. Então, isso é uma mudança significativa. Então, eu posso comunicar um computador para passar softwares, por exemplo, o NC Explorer. Também posso usar softwares NC Analyzer 2 e outros softwares da Mitsubishi, via esse fomento de wireless, e também fazer monitoramento da máquina via tablet, celular, entre outros. E a comunicação também com a database da fábrica. Então, eu posso, via o data management da empresa, que é um banco de dados, eu consigo prover toda a comunicação via wireless. Então, isso é um fomento significativo para com a concepção do meio físico da conexão das coisas. E também, isso é muito interessante, mudou-se a forma, introduziu-se mais recursos na forma de interatividade com o sistema. Então, na parte de setup ficou muito mais fácil. Por exemplo, se eu colocar 4 dedos, do jeito que está aqui nesse desenho, eu consigo prover, com o mesmo conceito do Windows, de várias janelas, quais são as janelas que eu abri. Então, eu consigo, colocando 4 dedos, verificar quais são as janelas abertas que eu utilizei no CNC, mesmo o CNC sem ser Windows,
e eu consigo, de uma forma muito mais rápida, saber qual janela eu quero entrar, em vez de ficar navegando em várias formas. Como eu já entrei uma vez, ele fica a janela estabelecida. Ele consegue ficar até 6 janelas estabelecidas, tá? E também, fazendo esse toque desejado dessa forma, eu consigo pegar todos os menus possíveis daquela tela. Ao invés de eu ficar navegando do scroll várias formas, eu consigo, fazendo uma parte de cima, uma forma de correr, eu consigo abrir um menuzinho de uma forma muito mais rápida. Então, o sistema está mais interativo com o usuário e a parte de setup ou personalidade ficou muito mais atrativo. Também, isso é muito interessante, na parte de comunicação e setup. Então, eu consigo interconectar via aplicativo tablet, por exemplo, via Android, tá? Eu consigo interconectar a tela do CNC e um programa, que é o tablet, e também linkar um programa com uma imagem da peça usinada. Então, isso é muito mais fácil. Via tablet, eu consegui fazer esse interface, link entre a peça programada e a peça no qual será concebida. Então, é muito mais fácil de eu achar isso, né? Então, essa dor do usuário de eu quero encontrar um programa de usinagem pretendida de forma fácil, não somente de forma numérica ou nome ou comentário, eu consigo fazer um link via tablet, né, com uma figura ilustrativa. Agora nós vamos falar das dores dos fabricantes de máquina. Quais são os desafios que eles estão enfrentando, tá? E o que nós podemos prover nessa solução do M8V. Então, a primeira coisa que eu achei muito interessante é quando estou no projeto de desenvolvimento de uma máquina, uma das coisas que é concebida é fazer o projeto de PLC, que é a interface no qual eu faço automação da máquina usando a recurso de PLC. Hoje eu uso a estrutura ladder para fazer isso. Nesse novo recurso, o que eu posso fazer? Utilizando o GXWorks 2, eu consigo criar Function Block. O que é isso? Function Blocks são blocos de software no qual eu posso criar lógicas dentro dele e reutilizar esses códigos. Então, a parte de usabilidade e de reaproveitamento de código foi muito maior. Então, isso é muito interessante, Function Block para com o CNC. Além disso, eu consigo criar mnemônicos, que eles chamam de labels, né, rótulos, no qual fica muito mais fácil de entender quais são as entradas e saídas desses blocos quando eu estou criando Function Block. Então, isso é muito interessante e esse recurso eu consigo criar de uma maneira mais fácil e consigo, o melhor, reaproveitar código para novos projetos. Também, na parte de PLC, eu consigo fazer com as dores, o que é muito complicado é fazer a parte aritmética. Então, eu tenho que criar estruturas de cálculo de uma forma que não é tão óbvio de fazer. Então, eu preciso fazer condições de cálculos e eu consigo fazer usando Instruction Text, que é como se fosse o conceito de uma programação estruturada, uma linguagem estruturada, onde eu consigo, de uma forma muito fácil, por exemplo, no registrador, no data aqui 10, eu consigo fazer, estou atribuindo igual, D11 mais D12 mais D13 dividido por 3. Então, de uma forma muito simples, eu consigo atribuir valores e conceitos e cálculos usando case. Aqui tem um case, tá? Que é se caso for isso aqui, ele acontece alguma coisa aqui. Então, eu consigo fazer estruturas entrelaçadas muito fáceis e muito rápidas. Inclusive, eu consigo criar essas estruturas de instruction text dentro dos function block. Então, isso ajuda muito no desenvolvimento do PLC. Também, na parte de fabricante de máquina, para máquinas que tem o pivô, né, que eu tenho a possibilidade de pivotagem, eu quero simplificar o ajuste e precisão da máquina. Então, sendo usinagem que eu tenho pivotagem, por exemplo, o que a gente chama de tilt aqui, eu consigo fazer via sistema de apalpador, eu consigo fazer todo o Rotation Center Error Management, verificar qual é o erro desse perfil desse máquina que provavelmente tenha mais de 4 eixos. Daí, por exemplo, no tilt. Então, esse é um recurso novo, que chama Rotation Center Error Management. Eu consigo medir erros e geometrias em função do centro da peça, quando a máquina tem eixos angulares e lineares na concepção. Também, não fugindo muito, na parte dos Machine to Builders, eles estão interessados em como a manutenção e a forma de economizar custos e não deixar a máquina parada, que máquina parada é dinheiro parado. Então, que forma que a Mitsubishi desenvolveu? Para a linha M8 e M8V, mas M8 está concebido também, existe um software novo que está sendo desenvolvido e vai ser aplicado, chama Remote for You. O que ele faz? Eu consigo diagnosticar dados
e colocar esses dados na nuvem, de tal forma que eu consigo prover o melhor atendimento para com o usuário final, fabricante de máquina, e dealers também, de que forma que eu consigo fazer alguns dados de previsibilidade e algumas inteligências do qual eu consigo verificar de forma remota o que pode estar ocorrendo para ser mais assertivo e efetivo na hora da manutenção. Problemas dos usuários que estão enfrentando, quais são as dores do usuário e o que a linha M8V pode prover para isso. Por exemplo, eu quero evitar falhas de programas de usinagem. Como é que eu consigo ser mais efetivo e não ficar testando a máquina de uma forma muito mais incomum, de colocar um programa na máquina, fazer todo o setup, gerar o programa, fazer execução desse programa e esperar se a peça teve algum problema ou não. Principalmente com máquinas mais complexas, tipo 4+1, 4 eixos mais 1, sem usinagem, 5 eixos, né, simultâneos. Então nós temos o 3D Machine Simulation. O que ele faz? Eu faço toda a verificação, não somente da topologia da máquina, então eu tenho uma máquina em 3D, que eu verifico todo o interference check, a interferência mecânica, no qual ele pode ter a colisão, mas também eu consigo prover a verificação de alguns pontos que a simulação gráfica está muito mais efetiva, e esse recurso é opcional, tá? No CNC, eu consigo verificar possíveis marcas na peça. Então a simulação, além de garantir o interference check, interferências mecânicas em função da topologia da máquina em si, eu consigo verificar possíveis marcas que podem gerar. Lembre-se, as possíveis marcas em função de trajetória. Não é função de, por exemplo, de usinagens, no qual eu tenho marcas em função de atrito ou de interferências, de designações mecânicas, que é de material versus material, porque eu não tenho como prever. Mas de estratégias de corte, no qual ele pode prever marcas de trajetória, ele consegue verificar. Lembrando que esse software é opcional. Também, isso é muito interessante, principalmente para máquinas 5 eixos, que eu tenho tilt no meu dedo, e eu tenho pivô, onde eu mexo na peça. Pode ser assim, pode ser uma mesa, né, que seja assim com C, mas que eu tenha 5 eixos tripulados simultâneos, ou 4+1, por exemplo. Que ele gostaria de modificar a dor do cliente, eu gostaria de modificar um programa de usinagem toda vez que a ferramenta se desgasta em usinagem em 5 eixos. Quando ele fala usinagem em 5 eixos nesse exemplo, por que eu falei 4+1? Porque não significa 5 eixos simultâneos somente. Tá? É lógico que 5 eixos simultâneos é muito mais significativo esse software, mas é possível também no 4+1. Então eu posso interpolar 4 eixos e mais um para fazer a usinagem como se fosse 5 eixos utilizando 4+1. Então, que recurso que eu posso usar? Tool Cut e Point Control. O que ele faz? Eu consigo compensar o ponto de pivô do eixo em função da carga. Então, eu consigo verificar, em função do desgaste, sem modificar o programa, qual a melhor estratégia que ele pode fazer o corte. Então, isso é muito interessante, porque eu não preciso ficar modificando o programa toda vez que tem desgaste da peça. Só quando eu tenho uma coisa de desgaste, uma coisa que eu mudei a geometria da ferramenta. Então, se eu mudar a geometria, então eu não tenho mais a carga entre a ferramenta e a peça. Isso aqui é para desgaste da ferramenta somente. Também, isso é muito interessante, eu quero eliminar a falha de perdas na configuração de setup. Então, que forma é isso? Eu quero ter como se fosse um histórico de alarmes, como eu tenho de mensagens. Hoje eu tenho um histórico de alarme de mensagens, no qual eu consigo verificar todas as mensagens ocorridas e verificar o que pode ter ocorrido. De forma análoga, o que foi feito? Eu consigo ter esse conceito para alterações de setup. Por exemplo, parâmetros, offset, coordenada da peça, variáveis, as variáveis 500, variáveis de uma forma geral, e também as chaves de software, que chama PLC Switch no CNC. Então, esses aqui são alguns exemplos no qual eu consigo monitorar e ter um histórico, no qual eu guardo como o histórico de alarmes e eu consigo verificar o que pode ter ocorrido em alguma trombada que foi modificado um valor, entre outros. É muito interessante esse recurso. Também, na manufatura, tanto de altos volumes e baixos volumes, gostaria de melhorar a eficiência, então eu gostaria de ter uma rastreabilidade, um tracking, vamos falar assim, do meu produto, desde a usinagem até o final dele. Como é que é feito isso nas grandes montadoras? Eu faço via o QR, hoje é o mais moderno, porque eu consigo colocar mais informações via QR Code. Então, desde a concepção da peça usinada ou uma da manufatura aditiva até o final, eu gostaria de ter essa possibilidade, essa rastreabilidade. Como é que eu poderia fazer isso?
a Mitsubishi desenvolveu um ciclo muito interessante de usinagem que você parametriza, um código G, que ele gera essa usinagem do QR Code. Então, o que é um QR Code? É uma identificação que a gente pode colocar numa peça, mas eu posso colocar várias informações. Então, no QR Code, eu não tenho somente uma identificação numérica, 1, 2, 3, 4, ou número de série. Eu posso colocar dados significativos, por exemplo, lote, quando foi feito, dados de material, sei lá. Então, eu consigo colocar várias informações nesse montante e eu consigo depois fazer um monitoramento geral, porque eu gerei esse QR Code no CNC, desde a concepção da usinagem até o final da linha. Aqui eu estou dando um exemplo da manufatura que pode usar até para robô, que manipula para um lado, para o outro. Então, você pode integrar essa manufatura com o QR Code. É muito interessante esse recurso. Também é muito interessante a parte de segurança, principalmente quando a gente usa sistemas operacionais de interfaces mais amigáveis, que é o Windows, por exemplo. Então, o CNC com Windows, mesmo sendo o real-time da Mitsubishi, que tem todas as considerações, você tem possibilidades de medidas ou de abrir arquivos indevidos, ou malware, vírus, né? Então, qual é uma das dores do cliente, dos fabricantes de máquina, principalmente dos fabricantes de máquina que, se você corromper o sistema operacional, você perde interface, não o CNC. Então, ele não consegue operacionalidade. Então, aqui eles estão preocupados com vírus e com arquivos, malware, e que precisa de alguma forma para evitar esses riscos, tá? O que a Mitsubishi fez? Ela criou formas de antivírus, no qual eu defino quais são os arquivos que podem ser executados no Windows e quais são os arquivos que não podem ser. Então, qualquer arquivo .exe não pode, exemplo, né? Não pode ser executado fora o Notepad, por exemplo, e o Screen, que é a tela do CNC. Então, aqui eu defini regras, que qualquer outro arquivo, por exemplo, né, qualquer outro arquivo de execução não pode ser executado fora o Screen, que é a tela do CNC, na interface gráfica do Windows, e o Notepad. Podia colocar o cálculo, por exemplo, de calculadora, né? Então, é uma forma de você garantir, com lista de permissões, o que pode ser executado ou não. Muito interessante esse recurso. Também, eu quero... Qual é a dor desse cliente? É fazer um plano que se adapte à demanda constante da mudança. Então, na transformação digital, eu quero verificar e quero olhar com um olhar mais clínico, vamos falar assim, de que forma está concebido o meu negócio. Então, que informações que eu gostaria? Eu quero saber a usinagem, máquina parada, de que forma está sendo tratado o assunto, de que forma, quanto tempo de máquina, esse modo setup, que está fazendo o setup da ferramenta, quais são os alarmes que geram em máquina A, B e C maiores para poder fazer uma preventiva, preditiva, ou para verificar o que eu posso melhorar no processo, corrente, carga de eixos, para poder melhorar não somente os dados e informações, mas melhorar o processo de usinagem, diminuir custos, diminuir tempo de usinagem, ferramentais. Então, esse é um ganho muito grande na indústria 4.0. O que a Mitsubishi fez para ter essa quantidade de... Como é que ele consegue captar essas informações, compilar e mostrar de forma mais fácil, tanto em dashboard simples, por máquinas. Eu posso fazer modelamentos por fábricas, então posso ter uma fábrica com várias máquinas. Grupos, por exemplo, grupo de empresas que tem várias fábricas e tem várias máquinas. Então, posso fazer essa topologia utilizando na linha M8V ou Wireless LAN, muito interessante. Mas o que é legal de recursos, principalmente no Brasil, é que não somente máquinas CNC Mitsubishi eu posso fazer isso, mas com o NC Machine Tool Optimizer, todos esses recursos que eu falei para vocês, de monitoramento de real-time, posso colocar em outros CNCs. Fanuc, Siemens, isso é muito interessante, porque ele pode usar protocolos e Connect que outros fabricantes também colocam. Na parte de sustentabilidade, que é um dos pilares da Mitsubishi, de ser mais efetivo e ser um meio mais sustentável, tem vários recursos. Vou explicar 4, onde 2 deles estão aqui, que é o 3D Machine Simulation. Então, eu consigo simular a peça antes da usinagem, verificando tanto o tempo de usinagem, o perfil dela, a qualidade, que eu consigo verificar algumas qualidades de trajetória, se tem alguma marca que pode ser gerada em função de trajetória, não de contato físico com físico, e também elimino operações de corte e peças experimentais. Então, além de minimizar tempo, eu minimizo os insumos que eu poderia estar usando e sobras de peça. Então, isso aqui é muito significativo. Com a parte de fontes de alimentação, a Mitsubishi desenvolveu esse MDS EX CV Series. O que ele significa para nós, Mitsubishi?
Antigamente, a nossa limitação era de 55 kW nas fontes. Então, dependendo da aplicação, eu tenho que usar mais de uma fonte. Nesse exemplo, eu estou usando 55 kW, onde, quando eu uso duas fontes de 55 kW, tende em kVA perto de 157. Nessa nova recurso, essa nova tecnologia, ele tem um conversor de PWM, então ele consegue, de forma efetiva, possuir o mesmo quilowatt, de 55 para 110, mas eu consigo diminuir meu kVA, aproximadamente aqui nessa comparação de 7%. Então eu consigo economizar, além de fisicamente, no espaço do meu gabinete elétrico, então ele é menor, então eu consigo otimizar o meu painel elétrico, então isso é um ganho, mas também eu consigo, na parte de energia, economizar aproximadamente 17%, nesse caso que a gente está fazendo. Então isso é muito interessante na parte de sustentabilidade. Também, não fugindo muito, nós temos recursos de consumo de energia e EcoMonitor. O que é e quais são as diferenças? De que forma nós vamos tratar isso? Por Consumption Computer, o que é esse recurso? Eu consigo visualizar o consumo de energia da máquina. Quando ele fala máquina, são todos os recursos do CNC, desse recurso. De que forma? Eu consigo monitorar a parte da fonte do CNC, os drives, os motores, mas não motores, por exemplo, de bomba, o trifásico da máquina. Ele consegue monitorar todos os recursos Mitsubishi. De que forma? Além de fazer a aquisição de dados, eu consigo fazer uma interface via PLC desses dados, que é muito interessante, mas também eu consigo monitorar de forma visual, fazendo gráfico de Pareto e gráfico de consumo em função do tempo. Então é muito interessante, eu consigo verificar os gargalos, no que eu consigo minimizar meu consumo. Então, na parte de sustentabilidade, na parte de planejamento de ecologia e na parte de energia é muito significativo. Essa parte que eu comentei com vocês é da parte dos produtos Mitsubishi. Mas, imagine que eu quero monitorar toda a máquina. Então, a máquina, a ferramenta, não é somente o kit CNC. Eu tenho bombas de lubrificação, eu tenho a entrada da máquina, que tem toda a parte de potência da máquina. Como é que eu monitoro isso? Ou no todo, na potência geral da máquina, ou em grupos. Por exemplo, eu estou monitorando bomba de refrigeração, bomba de lubrificação, que as bombas, os motores são maiores potências, né? Então eu consigo colocar em grupos ou na máquina total através do recurso chamado EcoMonitor Lite. Então eu consigo, via hardware, medir partes que me interessam de forma direta e via RS485 conectar no CNC. Então eu consigo fazer com que a aquisição desses dados de cada hardware do EcoMonitor Lite, em cada divisão que eu dividi na máquina, eu consigo pegar essas informações. Então isso é muito interessante, então eu consigo fazer um total solution dessa parte de economia de energia para poder monitorar. Eu podendo monitorar, posso criar estratégias para minimizar meus custos de energia. Eu gostaria de agradecer essa possibilidade de apresentação. Me sinto muito honrado de poder ser a pessoa de interface da Mitsubishi Electric para poder provar para vocês o tão quanto é interessante essa nova arquitetura M8V. No final, a Camila, que é a nossa moderadora, ela vai soltar uma enquete mostrando para nós uma avaliação do conteúdo nosso. Então, por favor, avaliem, participem, tá? A sua opinião é muito importante para nós e cada vez mais nós queremos melhorar o nosso conceito. Gostaria de saber se tem alguma pergunta que a gente pode prover, com alguma dúvida, o que nós podemos, de todo o conteúdo que foi falado, né? Lógico que eu tentei ser breve, que tem muitos recursos, né? Então eu tentei ser bem sucinto e breve, para não ser maçante, né? E no período da noite, e para poder prover esses recursos, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pergunta, senhores. A linha o Wagner Soares Silva fez uma pergunta. A linha M8 será descontinuada? Muito pelo contrário, tá? Se eu pegar o histórico das linhas da Mitsubishi, o que pode ser feito? Nós temos a linha M7, M8 e agora M8V. A linha M7, que foi feita em 2001, 2002, ela não é descontinuada ainda. Então, a Mitsubishi ela tem de forma longínqua, ela só teve uma revisão de arquitetura para prover melhor solução.
mas a linha M8, que não é tão antiga, é nova, né? Ela não é descontinuada, não, e tem muitos recursos que estão sendo desenvolvidos ainda. Então, tem coisas novas que estão sendo agregadas a essa linha. Obrigado pela pergunta, muito boa, muito pertinente. Outra pergunta que fizeram o Fernando Moura, no M8V, ainda tem programação do robô do CNC via código ISO? Sim, a gente tem o Direct Robot Control, que ele faz um canal do CNC, vamos falar assim, que eu consigo programar em forma de ISO. Nós temos até um webinar sobre esse assunto, e ele possui esse recurso também na linha M8V. Vale lembrar que é muito interessante que na linha M8V, os recursos novos e os recursos que já existem na M8 estão contemplados na linha M8V. Então, todos os recursos da linha M8V, não, na linha M8, desculpa, estão na linha M8V, agregando a mais. E também a linha M8 estão gerando novos recursos. Então, a linha M8 não é descontinuada, não está parada, vamos falar assim, está sendo desenvolvido vários recursos ainda. A parte de Gabriel Reis. Esse CNC só funciona com sistemas de drive digital ou analógico? Boa pergunta. Da linha digital da Mitsubishi, então toda a linha CNC Mitsubishi, nós trabalhamos de forma digital. Então, quando nós falamos de servos motores, para mexer em CNC, eixo CNC, tem que ser eixo digital da Mitsubishi. Então, eu não uso protocolos de mercado, por exemplo, EtherCAT, entre outros. Eu não uso, eu uso um protocolo proprietário da Mitsubishi para poder prover todos os recursos, principalmente high speed cutting, de desempenho que nós falamos, de uma forma que eu consigo ter o maior proveito. Então, eles são proprietários de comunicação e eu tenho que usar soluções da Mitsubishi, tanto com a parte de drive quanto a parte de motores. Mas, para spindle, é possível eu utilizar sistemas analógicos. Então, eu posso ter uma saída analógica no CNC, no qual eu conecto um inversor de frequência e eu faço de 0 a 10 volts a possibilidade de poder ligar o CNC com o inversor. Só que eu tenho limitações. Quais podem ser? Primeira limitação, orientação. Então, para orientar o spindle, o inversor tem que fazer isso e tem inversores de mercado, inclusive da Mitsubishi Automação, que fazem esse tipo de recurso, a linha E800. Então, nós temos recursos de inversores que fazem orientação do spindle. A única coisa que eu tenho que ter é um sensor que eu pego a marca onde eu quero orientar ou um encoder de medição direta, como o spindle digital faz. Mas a limitação grande é fazer macho rígido, então eu tenho essa delimitação quando eu tenho spindle analógico. O Wagner Soares, então, os novos recursos da linha M8 estão na linha M8V? Sim, estão. Então, eles estão, sim, e está sendo desenvolvido sempre novos recursos para a linha M8. Então, a linha M8, além de não estar descontinuada, está sempre agregando valores com novos recursos. O Gabriel Reis perguntou, esse CNC só funciona com o sistema de drive? Sim, já respondi. E vamos ver se tem mais alguma dúvida. Para a gente poder prover melhor a solução. Fernando, obrigado pelo elogio. Wagner. O Gabriel Reis perguntou, vocês têm turmas para cursos de startup da linha CNC-M8? Nós estamos desenvolvendo uma agenda de treinamentos, tá? Que nós estamos trabalhando nisso e possivelmente a gente vai fazer como se fosse uma forma digital. A gente vai estar trabalhando nisso, tá, Gabriel? Não somente, que você perguntou também de startups e manutenção, na verdade. Então, a gente vai prover vários treinamentos, tá? A gente tem esse planejamento, sim, tanto na linha M7 para a linha M8, tá? E M8V, que é novo agora, tá? Obrigado pela pergunta. Outra pergunta, Fernando Moura, os softwares atuais serão mantidos? Exemplo, NC Explorer? Muito boa pergunta. Então, todos os softwares que são concebidos para a linha M8 funcionam na linha M8V. Então, eu não tenho softwares novos. Exceto que é possível, então eu tenho software de PLC. Então, eu tenho o GX Developer para desenvolver o PLC na linha M8. Eu posso desenvolver na linha M8V? Sim, mas eu agrego muito valor colocando o GXWorks 2, porque eu posso, além de prover o que eu faço via ladder, eu consigo prover function block e também consigo fazer instruction text. Então, eu consigo fazer esse tipo de recurso, senhores. Mais alguma pergunta? Obrigado pelas perguntas, viu? Muito boas.
O Gabriel Reis, trabalho com manutenção de máquina CNC, desde a linha Melda 600 até a M70. Eu gostaria muito... Eu não completou a pergunta. Mas que bom, a nossa linha M6, que a gente chama de Meldas M6, né, M600, é uma linha consagrada e tanto é uma máquina, é um CNC muito famoso e concebido, principalmente tem muitas máquinas de matrizaria com esses CNCs, né? Mas a pergunta que ele quis dizer é que poder apresentar, gostaria de saber se pode apresentar aos clientes o startup. Entendi. Nós podemos sim fazer essa interface com vocês, tá? Coloca o seu contato, Gabriel, no chat, tá? A Camila Modeladora colocou contato.cnc@mitsubishielectric.com.br para poder fazer isso. E o Gabriel perguntou da possibilidade de retrofittings. Eu sou responsável pela engenharia, a gente dá todo o suporte para desenvolvimento de retrofits e desenvolvimento de máquinas novas. Desde a linha M7, que é atual. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma máquina de retrofit com a linha M7, é possível sim. M8 e com a nova M8V, que está sendo provido, vamos falar assim, na solução, tá? Então, é uma solução muito nova. Mas é possível sim, tá, Gabriel? Obrigado pela pergunta, viu, Gabriel Reis? Mais alguém perguntando? Então, senhores, aqui são os nossos canais, que eu já falei no começo, e eu encerro por aqui a minha apresentação. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, sei que é noite, e tem muita gente aqui participando, e muito intenso. Eu gostaria de agradecer muito. Abraço, obrigado, boa noite, e até próximo. Bom ano, boa virada de ano, e seguros, protejam-se e fiquem em paz. Abraço, obrigado.